capítulo 2 de nossa sequência de estudos de doutrinas cristãs ou ensinos bíblicos vai tratar de Deus, o autor das Sagradas Escrituras. Nesse capítulo vamos tratar de quem se procede a revelação ao ser humano, daquele que é a origem da vida, da ordenação do universo, da criação e de tudo que existe. Portanto, estejamos abertos a esse estudo, vai prosseguir nas próximas páginas, nos próximos vídeos. Temos que conhecer, antes de tudo, o autor. No estudo anterior, a gente conheceu a fonte, que é a Bíblia, a revelação. Agora vamos conhecer a respeito do autor desta fonte. A existência de Deus. Tópico 1. Sua existência declarada. Importante. Em nenhuma parte da Bíblia existe tentativa de provar a existência de Deus. A Bíblia não se preocupa em tentar mostrar que existe Deus. Ela apresenta-o como um fato, uma realidade. Nenhum de nós tenta provar que existe o ar. Você sabe que ele é um fato, ele existe. Você sabe disto. Então, a revelação de Deus para nós já pressupõe que quem fez a revelação existe. Quem mandou a mensagem foi alguém. Quem te envia uma carta foi uma pessoa. Ela não apareceu sozinha. Sua existência declarada. A própria Escritura vai declarar que há um Deus. Não vai provar por A mais B como ele é, se ele existe, como surgiu, de que é feito. Não há esse tipo de preocupação em satisfazer curiosamente o ser humano, mas vai mostrar que há um Deus e que o espírito humano vai se satisfazer ao receber a revelação e no íntimo do coração vai descobrir que tudo de que ele precisa é que esse Deus do qual está sendo revelado na sua palavra tornou-se vivo para ele. A Bíblia, em verdade, fala de homens que dizem em seus corações que não há Deus, mas estes são tolos, isto é, os ímpios praticantes que expulsariam a Deus dos seus pensamentos porque já o expulsaram das suas vidas. Eu não quero que exista um Deus porque senão vai prejudicar meu andamento, meu estilo. E Deus vai parecer algo que está vigiando minha vida. Então os homens preferem que não haja um Deus, mas não sabem explicar as coisas que só a existência de um Deus explica. Sua existência provada. Tópico 2. Se as Escrituras não oferecem nenhuma demonstração racional da existência de Deus, por que vamos nós fazer essa tentativa? Por que então? Tentar provar que Deus existe? Aí ele diz, o autor do livro, Dr. Meir Perlman, diz, pelas seguintes razões. Primeiramente, para convencer os que genuinamente buscam a Deus, isto é, pessoas cuja fé tem sido ofuscada por alguma dificuldade e que dizem, eu quero crer em Deus, mostra-me que seja razoável crer nele. Mas evidências nenhuma convencerá a pessoa de que por desejar continuar no pecado e no egoísmo, diz, desafio a provar que Deus existe. Afinal, a fé é questão moral e não intelectual. Se a pessoa não está disposta a aceitar, ela porá de lado todas e quaisquer evidências. Mesmo que você mostre, ela vai dizer, eu não acredito, não é assim. Ela não quer crer. Agora, quem desejar realmente acreditar, tem que estar aberto para ouvir. As evidências não vão vir como uma prova material físico, como alguém que diz assim, me prove que isto aqui é um pendrive. Não, vai ser uma prova que lá dentro, no íntimo pessoal, vai constatar que há um Deus. Aí vai haver alguns argumentos. Primeiro o argumento da criação vai ser
uma prova da existência de Deus. O argumento da criação. A razão argumenta que o universo deve ter tido um princípio. Todo efeito deve ter uma causa suficiente. Olha, tudo começou. Isto aqui precisou ser fabricado. Você concorda comigo? Ele não apareceu aqui. Alguém fabricou. Pegou o material e produziu. Isso a razão lógica pede que assim seja, ou então é loucura. É melhor acreditar no que a razão está dizendo. Foi criado. Ou você prefere acreditar que ele apareceu ou não existe, é apenas uma visão holográfica? A razão diz, tem que existir um criador das coisas. Então veja bem, nas palavras de George Gray, ele diz o seguinte: o universo como o imaginamos é um sistema de milhares e milhões de galáxias. Cada uma delas se compõe de milhares e milhões de estrelas. Perto da circunferência de uma dessas galáxias, a Via Láctea, existe uma estrela de tamanho médio e temperatura moderada, já amarelada pela velhice, que é o nosso Sol. E imaginem que o Sol é milhões de vezes maior que a nossa pequena Terra. Prossegue o mesmo escritor. O Sol está girando numa órbita vertiginosa em direção à circunferência da Via Láctea a 19.300 metros por segundo, levando consigo a Terra e todos os planetas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo todo o sistema solar está girando num gigantesco circuito a velocidade incrível de 321 km por segundo, enquanto a própria galáxia gira qual colossal roda gigante estelar. Fotografando-se algumas seções dos céus, é possível fazer a contagem das estrelas. No observatório de Harvard College, eu vi uma fotografia que inclui as imagens de mais de 200 Via Lácteas, todas registradas numa chapa fotográfica de 35 por 42 centímetros. Calcula-se que o número de galáxias de que se compõe o universo é da ordem de 500 milhões de milhões. Escuta. Alguém criou isso aí. Não ocorre colisão entre as galáxias. Não ocorre colisão entre planetas de cada estrela que compõe cada galáxia dessa. E essas galáxias juntas formam os conglomerados. E os conglomerados juntos formam a Laniakea, que é o grande agrupamento, a Laniakea. E a Laniakea chega nos limites visíveis do universo. Quem criou isso? Alguém. Ele não apareceu sozinho. Como seria inteligente a matéria inanimada se produzir a si mesma? Então ela seria o próprio Deus, com vontade própria. Estranho, absurdo, loucura. A criação pede que haja um Criador. Esse Criador, forçadamente, tem que ser Deus. Letra B. O argumento do desígnio. O desígnio e a formosura evidenciam-se no universo. Mas o desígnio e a formosura implicam um arquiteto. Portanto, o universo é a obra de algum arquiteto dotado de inteligência suficiente para explicar sua obra. Aqui o Dr. Pirman, na sua obra, nos traz essa explicação aqui. O grande relógio de Estrasburgo tem, além das funções normais de um relógio, uma combinação de luas e planetas que se movem, mostrando dias e meses com a exatidão dos corpos celestes, com seus grupos de figuras que aparecem e desaparecem com regularidade igual ao soarem nas horas do grande cronômetro. Declarar não ter havido um engenheiro que construiu o relógio e que este objeto aconteceu seria insultar a inteligência e a razão humanas. É insensatez presumir que o universo aconteceu, ou em linguagem científica, que procedeu do concurso fortuito dos átomos. E mais, o matemático, se você prestar atenção e examinar, procurar um pouquinho, vai verificar, os matemáticos falam
de uma chamada possível chamada assinatura de Deus. Um número que está presente na natureza, chama-se o número áureo. O número áureo, que é o número da proporção, da proporcionalidade perfeita, está em toda a criação. Pode ser verificado no floco de neve, pode ser verificado na concha do caracol, pode ser verificado nas distâncias, pode ser verificado nas proporções do corpo humano. Alguém projetou com exatidão para que tudo fosse assim. O acaso? Um Big Bang fez isso. Então o nome desse Big Bang é Deus. Forçadamente tem que existir um Deus. O exame de um relógio revela que ele leva os sinais do desígnio porque as diversas peças são reunidas com um propósito prévio. Elas são colocadas de tal modo que produzem movimentos e esses movimentos são regulados de tal maneira que marcam as horas. Disso inferimos duas coisas. Primeiramente, o relógio teve alguém que o fez. Em segundo lugar, o seu fabricante compreendeu a sua construção e o projetou com o propósito de marcar as horas. O ser humano tem 2 rins. Se um falhar, o outro resiste. Tem 2 ouvidos. Pode ficar entupido por alguma razão, mas o outro mantém. Você já prestou atenção a essa coincidência da construção? 2 olhos. Por algum problema aconteceu num olho, mas você tem o outro para ajudar. Os órgãos vitais, eles só tem um. Só tem um coração, só tem um cérebro, só tem um baço. Mas os órgãos auxiliares, ele tem 2 ou mais. Por exemplo, temos 2 mãos. Alguém projetou para haver uma simetria, para haver desígnio, que é a letra B, o argumento do desígnio. Então, é mais uma prova da existência de que há um Deus. Letra C, o argumento da natureza do homem. O homem dispõe de natureza moral, isto é, sua vida é regulada por conceitos do bem e do mal. Ele reconhece que há um caminho reto de ação que deve seguir e um caminho errado que deve evitar. Isto qualquer pessoa normal. Deixamos de lado aqui alguém que tenha sofrido uma avaria cerebral, alguém que esteja em estado vegetativo, um bebê que ainda não pensa, ou alguém senil, idoso, que já está sem não raciocina mais direito, não sei, já passou, está com uma idade muito avançada. Mas um ser humano em estado natural, comum, nas suas faculdades normais, ele, dentro de si, algo diz, eu não devo fazer o que é errado e eu devo fazer o que é correto. Assim disse Butler acerca da consciência. Se ela tivesse fala, se ela tivesse poder na nossa proporção de sua autoridade manifesta, governaria o mundo. Isto é, se a consciência tivesse a força de pôr em ação o que ordena, ela revolucionaria o mundo. A consciência. Mas muitas vezes a consciência não tem poder suficiente para modificar a ação. Acontece que o homem é dotado de livre-arbítrio e, portanto, pode desobedecer àquela voz íntima. Não, foi uma impressão, mas eu não quero fazer assim. Eu sinto que isso está certo, mas vai contra meus princípios. Não foi assim que eu aprendi. Não é assim que eu gosto. Qual é a conclusão que podemos tirar deste sentimento de responsabilidade? Que o legislador é também um juiz que recompensará os bons e castigará os maus. Aquele que impôs a lei e finalmente defenderá essa lei. O Senhor colocou. Lá na Epístola de Romanos e nas outras epístolas do Novo Testamento, nós vamos encontrar que mesmo as pessoas que não conhecem a Bíblia, a palavra de Deus, têm dentro de si algo que lhes mostra o que é certo e errado. E a Bíblia diz que Deus não terá por inocente as pessoas por não conhecerem o Evangelho, mas serão julgados pelas suas obras. Graças a Deus que se você aceitou Jesus, não é mais as suas obras o parâmetro de julgamento, e sim o que Jesus fez na cruz e você acreditou, tomou posse pela fé, recebeu a redenção. Mas quanto aos demais, serão julgados pelas obras, porque há o livre-arbítrio para escolher fazer o bem ou o mal.
Letra D, da prova da existência de Deus. O argumento da história. A história vai mostrar que existe um Deus. A marcha dos eventos da história universal fornece evidência de um poder e de uma providência dominantes. Toda a história bíblica foi escrita para revelar Deus na história, isto é, ilustrar a obra de Deus nos negócios humanos. Ou seja, Deus está agindo em tudo que acontece ao longo da história. As coisas se encaixam de uma maneira correta. Basta você ler atentamente e vai verificar que se encaixou corretamente cada fato bíblico do Antigo Testamento para que tudo estivesse certo e colocado na sua posição quando Jesus nascesse, quando Jesus chegasse aqui a esta terra em forma de ser humano. Ou seja, Deus controlou, direcionou e atuou na história. Embora as pessoas tinham o livre-arbítrio de subir ao poder, determinar extermínios, praticar atrocidades, também construir coisas, evoluir, proclamar liberdade, como o presidente Lincoln manteve o cristianismo na América do Norte, ou os ditadores que baniram Deus dos seus países, ditadores comunistas e totalitários e tudo mais. A história da humanidade, o surgimento, declínio de nações como Babilônia e Roma mostram que o progresso acompanha o uso das faculdades dadas por Deus e a obediência à sua lei, e que o declínio nacional e a podridão moral seguem a desobediência. Veja o que aconteceu com Israel e foi parar no exílio. A desobediência acarretou declínio. A afronta a um Deus Todo-Poderoso acarreta destruição. O argumento da crença universal, letra E, da prova de existência de Deus. Da crença universal. A crença na existência de Deus é praticamente tão difundida quanto a própria raça humana, embora muitas vezes se manifeste em forma pervertida ou grotesca e revestida de ideias supersticiosas. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas acreditam em uma força superior, em uma entidade. Algo me diz, um mentor super, os céus, os deuses, ou os astros. Júpiter, eu estou sendo direcionado por Saturno, pelos astros. A existência de Deus comprovada por meio de uma crença universal que o homem tem. Como diz aqui no parágrafo que acabei de ler, embora muitas vezes revestido de ideias supersticiosas e também forma pervertida. O ser humano precisa de Deus e essa crença é uma fome. Veja bem, tem que existir a comida, porque a barriga diz que eu preciso comer. Se você nunca viu comida, mas o bebê nunca viu comida, não sabe o que é, mas a barriga dele está pedindo para ser preenchida com alguma coisa. Aí a mãe vai e apresenta aquilo de que a fome está pedindo. A fome espiritual do ser humano diz: deve existir alguma coisa para que eu acredite. Tem que ter uma força superior em quem eu confie. Eu vou chamar ela de Júpiter, Alá, Deus. Amenomi Nakanushi é um nome japonês para a crença de Deus, segundo, se eu não me engano, Seishonoye. Mas alguma forma de crença em alguém tem que existir. Mesmo aqueles que se dizem ateus, lá no fundo ele diz assim: eu não sei o que é, mas alguma coisa está conspirando para acontecer assim. Alguma força sobrenatural e invisível que eu não sei dizer o que é. Só não pode ser Deus. Está entendendo o que está acontecendo? Então existe uma crença universal. Aí uma pergunta que o Dr. Firman coloca aqui em sua obra. Como se originou essa crença universal? A maior parte dos ateus parece imaginar que um grupo de teólogos se tenha reunido em sessão secreta na qual inventaram a ideia de Deus, a qual depois apresentaram ao público. Mas os teólogos não inventaram Deus, como também os astrônomos não inventaram as estrelas, nem os botânicos as flores. É certo que os antigos mantinham ideias erradas a respeito dos corpos celestes, mas este fato não nega a existência dos corpos celestes. Ideias errôneas, mas lá estavam eles, e eram corpos celestes. Ideias distorcidas, mas existe o Deus
mal compreendido, o Deus não estudado e muitas vezes renegado, mas que se revela e que se faz presente na vida dos seres humanos, ainda que esses relutem em percebê-lo. Terceiro tópico: sua existência negada. O ateísmo consiste na negação absoluta da ideia de Deus. Não vai provar que não existe Deus, é apenas negar. Não, não existe Deus. Deus foi criado para tentar explicar as coisas que não têm explicação, mas quando a ciência chega e explica, você percebe que não é que não exista, não é que há um Deus, é porque o campo magnético estava fazendo isso e aquilo, a energia foi que me produziu, aí como não se conhecia a energia, então resolveu-se dizer que era Deus. Visto que são os ateus que se opõem a convicções mais profundas e mais fundamentais da raça humana, a responsabilidade de provar a não existência de Deus recai sobre eles. Então, é o ateu quem precisa provar que não existe Deus. Não é quem crê em Deus que tem que provar. Você está entendendo? Eu não tenho que provar que isso aqui é uma bandeira. Eu acredito que é uma bandeira, eu estou vendo que é. É quem disser que não é, então me mostre que isso aqui não é. Diga que isso aqui é uma visão, é uma holografia, é uma imaginação, é uma alucinação coletiva. Eu estou crendo que é. Eu não tenho que provar para você, você também está vendo. Então, me diga que não é, já que é você que está levantando a suspeita, está compreendendo? Você se lembra que é quando uma pessoa faz uma suspeita de um crime, de que alguém, de uma acusação, que tem que provar aquela acusação, não é o acusado que tem que provar que é inocente, não. Olha, você está me acusando de mentira, de roubo. O que é que você tem de evidências para dizer que é verdade, que é isso aí que você está falando? Do contrário, eu vou lhe processar. Vamos prosseguir um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Uma pequena, o Dr. D.S. Clarke escreve: uma pequena prova demonstrará que há Deus, porquanto nenhuma prova, por maior que seja, pode atestar a sua não existência. As pegadas de uma ave sobre uma rocha junto ao mar provariam que em algum tempo um pássaro visitou as terras adjacentes do Atlântico. Mas antes que se declarasse que pássaro nenhum jamais estivera por ali, seria necessário conhecer a história inteira desta costa desde o começo da vida no globo terrestre. Um pouco de evidência demonstrará que existe Deus. Antes que se diga que não há Deus, devem-se analisar todos os elementos do universo. Deve-se investigar todas as forças mecânicas, elétricas, biológicas, mentais e espirituais. Deve-se ter conhecimento de todos os seres e compreendê-los completamente. Deve-se estar em todos os pontos do espaço a um só tempo, para que possivelmente Deus não esteja em alguma outra parte e assim escape a sua atenção. Essa pessoa deve ser onipresente, onipotente, eterno. De fato, essa mesma pessoa deve ser Deus antes que ela afirme dogmaticamente que não há Deus. Você está entendendo? Se alguém um dia conseguir fazer toda essa análise, essa pessoa é Deus. Só ele cumpriria e ele afirma em sua palavra. Lá no livro de Jó você vai encontrar os capítulos 38, 39, 40, 41, 42, Deus mostrando pelas belezas do universo que ele é Deus, que ele existe. Então, sua existência é negada por alguns, não é provada que não existe, é apenas negada, tentativa de que não há, para se livrar da responsabilidade que o pecado acarreta. Por muito estranho que pareça, somente Deus, cuja existência o ateu nega, teria essa capacidade de provar que não há Deus. Teria que ser, essa pessoa já seria Deus. É a mesma coisa, uma pessoa perfeita na face da terra não existe. Mesmo que a Bíblia diga, seja perfeito porque eu sou perfeito, quer dizer o seguinte, busque o máximo de perfeição em Cristo. Não é que seja absolutamente perfeito, porque isso aí seria a pessoa ser um segundo Deus. Então, ele diz o seguinte: o ateísmo é um crime contra a sociedade, pois destrói o único fundamento da moral e da justiça, um Deus pessoal que põe sobre o homem a responsabilidade de guardar as suas leis. Se não há Deus, então não há lei divina, e todas as leis são do homem. Mas por que se deve proceder legalmente? Porque um homem ou grupo de homens o ordenam?
É possível que haja pessoas dotadas de relativa nobreza de espírito e que essas façam o bem e sejam direitas, sem, contudo, possuírem crença em Deus. Mas, para que a grande massa da humanidade existe somente uma sanção para fazer o que é reto, isto é, assim diz o Senhor, o juiz dos vivos e dos mortos, o poderoso governador do destino humano. Remover isso é destruir o fundamento da sociedade humana, comenta James M. Gillis. Ele diz o seguinte: o ateu é como um ébrio cambaleante que entrou num laboratório de pesquisa e começa a juntar certas substâncias químicas que o podem destruir, bem como tudo o que é ao seu redor. Na verdade, o ateu está facilitando com forças mais misteriosas e mais poderosas que qualquer coisa que existe nos tubos de ensaio, mais misteriosa do que o muito falado raio da morte. Nem se pode imaginar qual seria o resultado se um ateu realmente extinguisse a fé em Deus. Toda a trágica história desse planeta não registra um só evento que ilustre tal cataclismo universal que se verificaria. O ateísmo é crime contra o homem. Ele procura arrancar do coração do homem o anelo pelas coisas espirituais. Procura, não consegue. Ele mesmo fica na dúvida. Ele apenas mantém uma superstição, uma crença. Não passa disso, uma crença. Diferente daquele que conhece a Deus. Não é uma crença, é uma vida transformada. Número 2. A natureza de Deus. Primeiro, conceito bíblico. Os nomes de Deus. Quem é Deus? A melhor definição é a que se encontra no Catecismo de Westminster, que diz o seguinte: Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Os seguintes nomes de Deus são os mais comuns que encontramos nas Escrituras. Primeiro, Elohim, ou Elohim, traduzido como Deus em várias traduções em português. Esta palavra emprega-se sempre que sejam descritos ou implícitos o poder criativo e a onipotência de Deus. Elohim é o Deus Criador. A fonte plural significa a plenitude de poder e representa a Trindade. Literalmente, Elohim é deuses. Mas não é que há três entidades chamadas, cada uma delas de Deus. Ou seja, é um Deus Trindade. Letra B, Jeová, traduzido como Senhor, na tradução Almeida. Elohim, o Deus Criador, não permanece alheio às suas criaturas. Observando Deus a necessidade entre os homens, desceu para ajudá-los e salvá-los. Ao assumir esta relação, ele revela-se a si mesmo como Jeová, o Deus da aliança. O nome Jeová tem sua origem no verbo ser, vem de Erier. Quando Moisés perguntou qual o nome que eu devo dizer ao faraó quando ele me perguntar quem foi que mandou você vir aqui com essa história. Então o Senhor disse: diga, o eu sou mandou eu vir aqui falar com você. No hebraico, RR. Aí vem as diversas variações, por exemplo, Jeová Rafa, o Senhor que cura. Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira. Jeová Shalom, o Senhor nossa paz. Jeová Ra, o Senhor nosso pastor. Jeová Tzidkenu, o Senhor nossa justiça. Jeová Jireh, o Senhor que provê. Jeová Shammah, o Senhor está ali. Letra C. El, que quer dizer simplesmente Deus. É usado em várias combinações, por exemplo, El Elyon, que é o Deus Altíssimo. El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso ou Todo-Suficiente. Letra D. Adonai, literalmente Senhor. Lembra quando o pronome de tratamento era usado pelo dono de escravos? O escravo chamava o Senhor, meu Senhor. Então, Adonai, Senhor ou Mestre. A ideia de governo e domínio. Não é somente um tratamento como alguém que diz assim: bom dia, Senhor. Senhor João, o senhor poderia vir falar comigo? Não, é mais que isso, é Senhor, meu Senhor, eu devo obediência. Letra D, Pai. No hebraico, Av,
ou Abba. No aramaico, Abba. Emprega-se tanto no Antigo como no Novo Testamento, significando mais amplo do nome, descreve a Deus como sendo a fonte de todas as coisas e criador do homem. Ele é o Pai do universo. Nesse sentido, Deus é o Pai de todos. No sentido mais amplo espiritual, através de receber Jesus como Salvador, o ser humano se torna filho e ele se torna nosso Pai, porque nos tornamos irmãos de Jesus pelo novo nascimento, através do arrependimento e receber Jesus como Salvador. Mas como criaturas, tudo que existe é filho. Assim como o Windows é uma criação dos criadores de Bill Gates, o iPhone é uma criação do criador da Apple, esqueci o nome dele agora. Então ele se diz assim, ó, Santos Dumont, o pai da aviação. Só que Santos Dumont não gerou dentro da barriga dele um avião. É uma maneira de dizer assim, ele é o criador. Nesse sentido, Deus é o criador de tudo e de todos. Ele é o pai da montanha, ele é o pai do rio, ele é o pai da árvore. Mas em Jesus, ele se torna meu pai por nova geração, porque em Cristo, nova criatura, novo espírito é produzido sem pecado, sem o pecado original de Adão. Bom, segundo, primeiro foi o conceito bíblico dos nomes de Deus. Agora, segundo, as crenças errôneas sobre a natureza de Deus. A primeira delas é o agnosticismo, expressão originária de duas palavras gregas que significam não saber. Gnósticos é sábio, e agnóstico é o que não é sábio, no grego. O agnosticismo nega a capacidade humana de conhecer a Deus. Então, diz o seguinte, não há como conhecer a Deus, por isso, não pode, é impossível. O agnosticismo trata Deus como apenas uma energia, uma força, não como alguém que se possa conhecer. Olha, o agnóstico não vê que há grande diferença entre conhecer a Deus no sentido absoluto de conhecer algumas coisas acerca de Deus. Podemos saber quem é Deus sem saber tudo o que ele é, descreve D.S. Clark. Letra B. O politeísmo, que é a segunda crença errônea. Culto de muitos deuses. Era característico das religiões antigas e pratica-se ainda hoje em muitas terras pagãs. Adoração do Sol e da Lua, adoração de Marduk, de Tiamat, adoração de Yin e Yang, adoração de Tupã ou Anhangá, Exus, santos e padroeiros que de certas ramificações chamadas cristãs, de certa forma é politeísmo também, porque atribui a essas pessoas poderes que só a Deus é dado. Então é um politeísmo com outro nome. Poli, mais de Theos, teísmo, Deus. Agora, letra C, panteísmo, proveniente de duas palavras gregas que significam tudo é Deus. Deus está em todas as coisas. Deus não é uma pessoa, Deus é o universo. O universo conspirou a favor de fulano, ou seja, Deus é o universo todinho, que é uma mente, o universo é uma coisa viva. Nós estamos dentro de uma coisa viva que se chama universo. Isso aí é panteísmo. Olha aqui. Como se originou então esse sistema? Ele diz o seguinte aí, que árvores e pedra, pássaro, terra e água, répteis e homens, todas são declaradas partes de Deus e que Deus vive e expressa-se a si mesmo através das substâncias. E de onde se originou esse sistema? O que está escrito em Romanos 1, de 20 a 23, desvenda esse mistério. Pode ser que na penumbra do passado, os filósofos pagãos, havendo perdido de vista Deus e expulsando-o de seus corações, tenham observado que era necessário achar alguma coisa que preenchesse o seu lugar. Aí vai prosseguir, né? O panteísmo confunde Deus com a natureza. Na verdade, é que o poema não é o poeta, a arte não é o artista, a música não é o músico e a criação não é o criador. Uma linda tradição judaica nos relata como Abraão observou essa distinção. Tradição.
Quer dizer, isso não está na Bíblia, é uma tradição. Quando Abraão começou a refletir sobre a natureza de Deus, pensou primeiramente que as estrelas fossem divindades por causa de seu brilho, e então que a lua era divindade. Mas quando percebeu que a lua. Não, brilho e formosura. Mas quando percebeu que a lua as excedia em brilho, concluiu então que a lua era divindade. A luz da lua, porém, desvaneceu-se ante a luz do sol, e este fato fez pensar que este último era a divindade. No entanto, à noite, o sol também desapareceu. Deve existir algo no mundo maior do que todas essas constelações, pensou Abraão. Desta maneira, no culto à natureza, do culto à natureza, ele se elevou ao culto ao Deus da natureza. Isso aqui é uma tradição, viu, irmãos? Não está na Bíblia, não é fato, não é história real. É aqui uma ilustração, uma tradição para dizer: Abraão nasceu na terra dos caldeus, onde todo mundo adorava esses astros. Possivelmente ali Deus, Abraão teria dito: as estrelas é Deus. Não, mas o brilho da lua é maior, então a lua é que é Deus. E o brilho do sol é maior do que o da lua. Não, não, o sol é Deus. E mas a noite chegou e apagou também o sol. Então tem alguma coisa superior que criou tudo isso. Esse aqui é o verdadeiro Deus. Isso aqui é uma tradição que mostra que do panteísmo ele chegou à conclusão que havia um Deus. O monoteísmo, crença num único Deus. Agora, a letra D, o materialismo, que é mais uma das crenças errôneas. Nega qualquer distinção entre a mente e a matéria. Essa teoria é tão absurda que quase não merece refutação. No entanto, em dezenas de universidades, em centenas de novelas e em muitos outros modos, discute-se e aceita-se a ideia de que o homem é animal e máquina, que não tem responsabilidade por seus atos, que não existe o bem e o mal. Dê uma olhada ao seu redor e você vai perceber rapidamente que isso aqui cai por terra. Para refutar esse erro, vamos observar. Primeiro, a consciência nos afirma que somos algo mais do que matéria, que somos diferentes das árvores e das pedras. Número 2. As experiências e a observação demonstram que a vida procede unicamente da vida já existente. Número 3. A evidência de uma inteligência superior e desígnio no universo refuta o materialismo. 4. Na hipótese de que o homem seja apenas máquina, mesmo assim, a máquina não se faz por si mesma. Isso é suficiente se você pensar um pouquinho. E letra D, última das crenças errôneas. O deísmo. Não é o teísmo. Não é o monoteísmo, é o deísmo. Admite que haja um Deus pessoal que criou o universo, mas insiste em que, depois da criação, Deus o integrou para ser governado pelas leis naturais. Em outras palavras, ele deu corda ao mundo como quem dá corda a um relógio e o deixou sem mais cuidar da sua parte. Existe um Deus, mas ele deixou todo mundo se virar. Será que foi isso que aconteceu? A ideia acerca de Deus propagada pelo deísta é unilateral. As Escrituras ensinam duas importantes verdades concernentes à relação a Deus para com o mundo. Primeiro, sua transcendência, que significa sua separação do mundo e do homem, e sua exaltação sobre eles. Está lá em Isaías 6, versículo 1. Segunda, sua imanência, que significa sua presença no mundo e sua aproximação do homem. Não misture as coisas, não confunda. Primeiro, sua transcendência, um Deus que não está contido aqui neste mundo, mas um Deus que é, e segundo, a sua imanência, que ele tem uma relação direta com o que ele criou. Ele não está contido aqui, mas está presente aqui. É um pouco complexo, né? Mas pense direitinho. É isso que ele está dizendo aqui. Sobrenaturalmente. O deísmo acentua demais a primeira verdade, enquanto o panteísmo encarece demais a segunda. As escrituras apresentam uma ideia verdadeira e absoluta. Deus de fato está separado do mundo e acima do mundo. Por outro lado, ele está no mundo. Ele enviou seu Filho para estar conosco e o Filho enviou o Espírito Santo para estar em nós. Compreende? Receba Jesus sendo um cristão e você vai descobrir, vai sentir, vai viver essa verdade sem precisar que um professor lhe diga. É dentro do testemunho interior, vai dizer: existe um Deus e ele está em mim em forma do Espírito Santo. Terceiro, os atributos de Deus.
os atributos. Primeiro, os atributos não relacionados à natureza íntima de Deus. A gente vai ver aqui os atributos não relacionados, os atributos ativos e os atributos morais. Vamos primeiro para os atributos não relacionados. O primeiro deles, a espiritualidade. Deus é espírito. Deus não é uma estatueta de um padroeiro, um santo, um ícone, um totem, como os índios americanos adoravam, aquele totem de madeira. Oh, meu Deus! O ídolo posto que Azerá, os babilônios adoravam. Não, Deus é espírito. Ele não é palpável, nem é visível. Ele pode se revelar e se tornar visível, mas ele não é do mundo físico material que nós estamos aqui, não é da terceira dimensão, ele está na quarta dimensão, na dimensão espiritual. Deus é espírito com personalidade. Ele pensa, sente, fala. Portanto, pode ter comunhão direta com suas criaturas. Sendo espírito, Deus não está sujeito às limitações, limitado pelo corpo, limitado pelo espaço, nem pelo tempo. Ele não morre, ele não nasceu, ele não precisa andar daqui para ali. Espírito, ele pode estar simultaneamente aqui ou ali. Letra B. Infinitude dos atributos não relacionados, além da espiritualidade, ele tem a infinitude. Deus é infinito, isso é, não está sujeito às limitações naturais e humanas. Sua infinitude é vista de duas maneiras. Primeiro, em relação ao espaço, Deus caracteriza-se pela imensidade. Isto é, a natureza da divindade está presente de modo igual em todo o espaço infinito e em todas as suas partes. Mas, ao mesmo tempo, não devemos esquecer que existe um lugar especial onde sua presença e glória são reveladas de uma maneira extraordinária. Esse lugar é o céu. A Bíblia nos fala os céus de Deus. A Bíblia vai dizer isso várias vezes. Letra C. Unidade. Único. Unidade refere-se a um. Deus é único. Deus é o único Deus. Aí está lá os versículos 20, versículo 3 de Deuteronômio 4, 35, por aí. Aí diz aqui, ó. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No hebraico, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esse é o ensinamento que Deus mandou que Moisés dissesse que era para passar de geração em geração. Deus é único e Ele é o Senhor. É um Deus único. É verdade que se manifestando em três pessoas, mas cada uma dessas três pessoas ainda é o mesmo Deus. Jesus Cristo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Jeová é Deus. O arcanjo Miguel não é Deus. O anjo Gabriel não é Deus. Abraão não é Deus. Jesus Cristo é Deus. Mas Jesus orou a Deus o Pai. Em sua forma humana, ele agiu como um humano. Ele viveu assumindo uma forma humana e procedeu como um humano deve proceder para com Deus. Ele nos ensinou e foi exemplo. Mas o Espírito Santo é entristecido. E se Deus é Deus, ele não pode ser atingido pelos humanos. O Espírito Santo estava habitando, quando Paulo escreveu aquilo, o Espírito Santo está dentro do nosso coração. Então, ele trabalhando em conjunto conosco, nos produz o entristecimento por haver pecado. Faz com que a gente sinta a tristeza do pecado. É esse o entristecimento do Espírito Santo. Mas vamos prosseguir. Dentro dos atributos de Deus, os primeiros atributos, né, que os não relacionados, a gente viu que é a espiritualidade, a infinitude e a unidade. Agora vamos para os atributos ativos sobre Deus e o universo. Vamos lá. Primeiro, onipotência. Ou seja, que é todo poderoso, oni, absoluto, potente, de poder. É o único que tem total poder. Tudo que tiver poder não tem mais poder do que Deus. Os anjos têm poder? Sim, mas ele não é um Deus. E alguns querem adorar anjo como se fosse Deus. E alguns fazem de anjo Deus. Portanto, para eles é um Deus. Mas eles não são Deus. São criaturas de Deus. Portanto, é um erro e até mesmo uma idolatria voltar-se a adorar um anjo.
reverenciar anjos como divindade. Pecado, a Bíblia assim nos mostra. Onipotência só existe em Deus, o único poderoso, total, absoluto. Aí a gente vai ver algumas coisas aqui. Número 1, a liberdade e poder para fazer tudo o que esteja em harmonia com a sua natureza. Pois para Deus nada será impossível. Segundo, seu controle e sabedoria sobre tudo que existe ou que pode existir. Agora, letra B, onipresença. Deus é onipresente. Oni significa total. Presença, presente, está em todo lugar. Deus não é panteísmo. A gente já viu no tópico anterior. Deus não é tudo, mas Deus está em todo lugar. Ele é onipresente. Lembra-se que Deus é Espírito. O Espírito não precisa sair andando daqui. Nós não somos. Nosso corpo físico não é Espírito. Então é necessário me levantar dessa cadeira para entrar ali na cozinha. Já o Espírito não precisa disso. Porque em Espírito, ele apenas pensa que já. E se a velocidade da luz, ele tem essa presença por ser ilimitado de corpo. Não está limitado a andar, a se locomover, a sentar, a olhar. Não precisa abrir uma porta. Ele se faz espiritualmente. Então, onipresença de Deus. Deus é onipresente, isto é, o espaço material não o limita em ponto algum. Aí algumas coisas a destacar. Para as suas criaturas, ele está presente nas seguintes maneiras. Vamos lá. Primeiro, em glória, para as hostes adoradoras dos céus, ele está presente lá. Segundo, eficazmente na ordem natural. Terceiro, providencialmente nos assuntos relacionados com os homens. Quarto, e atentamente àqueles que o buscam. Quinto, judicialmente às consequências dos ímpios. Deus está presente em todas essas fases. Sexto, corporalmente em seu Filho Jesus. Deus conosco, quando Jesus esteve aqui na terra. Sétimo, misticamente na igreja. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo aqui na terra. Não a igreja denominacional, não. Não aquele templo que você vai para dos domingos fazer oração, não. Deus não é isso aí. Isso aí é organização religiosa. A igreja é o povo, é os santos, é os redimidos, são os que o aceitaram como Senhor e Salvador. É você, irmão em Cristo, que tem o Espírito Santo no seu coração. Jesus habita em você por meio do Espírito Santo. Então, Deus está presente neste mundo por meio da igreja que o Espírito Santo transporta dentro de cada um de nós. E 8, oficialmente com seus obreiros, quando ele disse, eu estou convosco todos os dias. Letra C, Deus é onisciente, todo, ciente, que tem consciência, que sabe, que tem conhecimento, que sabe, que conhece as coisas. Deus é onisciente, porque conhece todas as coisas. Ele é o Criador, ele sabe. Veja bem, quem melhor do que o construtor disso aqui para saber que pano é esse usado aqui? Eu não sei. Se isso aqui é nylon, eu acho que seja. E aqui eu sei que é plástico, mas que nome de plástico é esse? Polipropileno? Será que se queimar vai fazer fumaça tóxica? Será que uma criança poderia pegar isso aqui e não ser venenoso? Quem construiu sabe. Os químicos que fizeram sabem. Então Deus, o grande químico do universo, sabe tudo sobre os órgãos do meu corpo e sabe tudo sobre o núcleo da Terra, o níquel e ferro em estado incandescente que está no centro da Terra, como também sabe quantos pés tem uma centopeia. Deus sabe se tiver faltando um. Já pensou nisso? Centopeia, aquela multidão de pezinhos que ele tem. Mas Deus diz assim, ó, tá faltando um pezinho ali, eu sei qual é. E eu sei o que aconteceu com ele. Deus é onisciente, todo sabedor de tudo, conhecedor e absoluto. Agora, letra D. Sabedoria. Deus é sábio. Aí está com uma infinitude de versículos. A sabedoria de Deus reúne a sua onisciência e a sua onipresença. Ele tem poder para levar a efeito o seu conhecimento de tal maneira que se realize os melhores propósitos. Olha, Deus é muito sábio. Ele faz encaixar as coisas de uma maneira que a gente fica, meu Deus, mas foi certinho. Então, Deus já sabia, Deus fez com que acontecesse para que quando fosse tal situação, isso fosse em si. Eu não imagino se dependesse de nós, jamais chegaria a esse resultado. Eu iria me esquecer desse detalhe, mas Deus, não, está esquecido não.
Eu apenas não estou pondo em prática agora. Ainda não é o momento. Espere para você ver. Eu sei o que estou fazendo. Eu sou sábio. E eu vou fazer da maneira melhor possível. Mesmo que pareça de início que não. Letra E. Soberania. Ainda dentro dos atributos ativos. Soberania. Soberano. Senhor absoluto. Deus é soberano, isto é, ele tem o direito absoluto de governar suas criaturas e delas dispor como lhe apraz. Ele reivindica na sua palavra: eu sou o único Senhor de vocês, eu sou o dono, eu controlo. Então a mim vocês devem prestar adoração, reverência, criatura. Agora, terceiro, vamos para os atributos morais, que são em relação a Deus e as criaturas morais. As criaturas morais são os seres humanos e os anjos. O cachorro não é uma criatura moral, é apenas uma criatura material. Criaturas morais são aquelas que têm consciência, que têm pensamento, aquelas que reconhecem, que podem adorá-lo, que podem ser gratos a ele. Os anjos e os homens. Embora os anjos não com livre-arbítrio. Ou seja, os anjos uma vez já tiveram seu livre-arbítrio, mas perderam-no quando houve a rebelião dos céus. E a gente, quando estiver estudando o capítulo que trata dos anjos, vamos nos aprofundar mais sobre isso. Então, hoje, os anjos são criaturas morais por obedecerem a Deus. Mas o homem é a única criatura que é semelhança a Deus, porque possui livre-arbítrio, livre escolha. Hoje, os anjos não têm mais essa escolha, eles são obediência intrínseca. Essa escolha foi perdida quando houve a rebelião e os rebeldes foram expulsos. E mesmo os rebeldes que hoje estão aqui na Terra sob a forma de demônios, também não têm mais escolha, já estão destinados à condenação. Agora eles procuram com que o homem também seja destruído juntamente com eles, uma vez que não terão chance de salvação, querem que destruir a criação perfeita de Deus, que é o ser humano. Mas vamos lá. Os atributos morais de Deus. Primeiro, a santidade. Deus é santo. O que é santo? Separado, puro. Você tem uma caixa cheia de pedras e dentro dessas pedras tem um pouco de limalha de ferro. Há uma ilustração aqui bem rápida que eu quero contar. Conta-se que alguém perguntando, e como é que pode acontecer o arrebatamento? Como é que na hora do arrebatamento Deus não vai saber quem é que, se no mesmo cemitério foi enterrado vários corpos diferentes naquele túmulo, e na hora da ressurreição, será que não pode acontecer de ressuscitar um ímpio e ele ser arrebatado misturado com os salvos? Então, o Thomas Edison, o grande inventor da lâmpada elétrica, teria pego uma caixa de areia e disse: eu vou mostrar para você o que é o arrebatamento. O que você está vendo aqui? Uma caixa de areia. Muito bem. Aí ele puxou, colocou uma placa de eletroímã por cima da caixa de areia e disse: observe o que vai acontecer. Aí ele acionou uma alavanca e a eletricidade começou a puxar limalhas de ferro que estavam misturadas com areia. As pessoas viram, então aquela pessoa que estava ali perguntando, querendo saber aquela informação com Thomas Edison, disse que a areia começou a se mexer. Era a limalha de ferro que estava misturada, que estava saindo e subindo, se agarrando ao ímã. Ou seja, a santidade, a separação, o que era ferro, embora misturado com a areia, ele foi retirado, ele foi purificado, ele foi depurado pelo ímã. Jesus é o santo que me santifica, que te retira do mundo do pecado e te separa para o reino do Filho do seu amor. Santidade de Deus. Deus é santo. Eu tenho que santificá-lo em meu coração. Eu não posso misturar Deus com a brincadeira, com a piada. Eu não posso misturar Deus com as pilherias imorais. Cuidado, crente. Você, às vezes, de repente, no seu trabalho, seus colegas, brincadeiras e chocarrices com o nome de Deus. Olha, Deus quando criou, quando fez isso, aí aconteceu assim. Cuidado. Cuidado. Deus é santo e ele não vai perdoar isso, não. Vai ter um preço não ter levado ele a sério. Agora, santo ou separado. O sentido original da palavra santo é separado. Disse que os homens santificam a Deus quando honram e o reverenciam como divino. Quando desonram pela violação de seus mandamentos, se diz que eles profanaram. Homens,
E aqui é qualquer homem. De repente, um cristão pode profanar o nome do Senhor. Não, mas eu sou um crente, sim, mas você profanou o nome de Deus, desonrou o nome dele. Você agiu indignamente, foi desonesto. Você está enxovalhando o nome de Cristo. É isso que Deus espera de você? Como cristão que somos, temos que honrá-lo, temos que brilhar a sua palavra, temos que ser testemunho e transformação para o mundo e mostrar que há um Deus na terra por meio do Espírito Santo que está em mim. Santidade é isso. Segundo atributo moral, justiça. Letra B, Deus é justo. E o que é ser justo? Qual a diferença entre santidade e justiça? Justiça é santidade em ação. Esta é uma das respostas. Uma das respostas. A justiça e a santidade de Deus manifestam no tratar retamente com as criaturas. Se é santo, vamos fazer o que é certo. Vamos dar o que é certo. Vamos equilibrar o que é certo. E não o que é conveniente. Olha, o ser humano faz o que é conveniente, por mais justo que seja. Você sabe o papel de um advogado? Quando eu era mais novo, eu pensava, um advogado é uma pessoa que defende o inocente das injustiças. Não é. Um advogado é um profissional que está para defender um cliente, sendo ele inocente ou não. Você já viu que todo criminoso tem um advogado para defendê-lo? O advogado sabe que ele cometeu o crime, mas a função dele ali não é dizer que o criminoso não cometeu o crime, é dizer, não, criminoso, eu estou aqui para tentar te defender e, se possível, livrar você da pena do crime que você cometeu. Está vendo como é que a justiça da terra é? Mas a justiça de Deus é diferente. O que é justo. A justiça de Deus, ela vai longe. Ela não é subornada, ela não é modificada, ela não é alterada por emendas de Constituição. Emenda de Constituição, projeto de lei, modifica a justiça da terra, mas a Bíblia não modifica. Quem blasfemar de Deus vai pagar caro, será julgado no juízo final. Quem honrá-lo será recompensado. Deus é justo. É a única e verdadeira justiça absoluta. Letra C. Fidelidade. Deus é fiel. A minha pergunta, Deus é fiel a quem? A você? A mim? A gente escuta muitos hinos, né? Deus é fiel a mim. Há anos atrás eu escutei o bispo Paulo Hortêncio, bispo da minha igreja, bispo patriarca, dizer: Deus é fiel à sua palavra. Deus não deve fidelidade ao homem. O homem deve fidelidade a Deus. Agora, Deus honra a sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. E a sua palavra é: se vocês me obedecerem, eu vou te abençoar. Se você me desonrar, vai sofrer as consequências. Então, Deus é fiel em cumprir. Deus faz o que disse que ia fazer. Deus não te abandona. E te abandona se você o abandoná-lo. Mas ele está ainda assim sendo fiel. Você já pensou, se você foi infiel e Deus continua te abençoando, então ele está sendo infiel à sua palavra, ele está sendo mentiroso. Puxa, mas Deus está honrando também o que desrespeitou daquele que profanou seu nome. Não. Às vezes pode acontecer que Deus esteja dando tempo para a mudança, tempo para se arrepender. Não é que ele está honrando o desrespeitoso, o profanador, não. Ele está dizendo assim, ó, por favor, pecador, pare, eu ainda estou dando uma segunda chance que você está jogando fora, está desperdiçando. Deus é fiel à sua palavra. Ele é absolutamente digno de confiança. Suas palavras não falham. Portanto, seu povo pode descansar em suas promessas. Agora, letra D. Outro atributo moral. Misericórdia. Miséria do coração. Compaixão. O ser humano tem compaixão. Em vários momentos nós temos compaixão. Coitado, aquele mendigo, aquele menino, aquela pessoa. Deus tem uma compaixão muito maior. E ele teve do ser humano. Por que ele não teve dos anjos que caíram e se rebelaram? Os anjos viviam com Deus, conheciam-no face a face. O ser humano não. Estava ainda na fase humana que Deus iria pouco a pouco se revelar. E os seres humanos caíram na cilada de Satanás, desobedecendo a Deus, e Deus teve compaixão. Eu vou providenciar um meio de salvação. Eu vou providenciar um meio. E Deus começou desde ali no Éden providenciando esse meio, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor é a divina bondade em ação com respeito às misérias das suas criaturas. Bondade que se comove a favor deles. Promovendo o seu alívio, e no caso de pecadores impenitentes, demonstrando paciência ao longânimo.
Letra E, amor. Deus é amor. O amor é o atributo de Deus em razão do qual ele deseja relação pessoal com aqueles que possuem a sua imagem e muito especialmente com aqueles que foram santificados em caráter. Deus amou a humanidade. Aí não tem como descrever o amor de Deus. Ele é infinito. Muitos não entendem. Olha, se um dia o ser humano chegar a entender o que foi, o que é o amor de Deus, é para ficar glorificando a Deus diariamente. Letra F, bondade. Né? Mais um atributo moral. Deus é bom. A bondade de Deus é o atributo em razão do qual ele concede vida e outras bênçãos às suas criaturas. Deus é bom para com todos, mesmo para com quem não merece. Deus é bom que ele mantém aquele que não é grato a ele, o ingrato, o indiferente a Deus, o ateu, o profanador, mas Deus está dando vida a ele. Deus está fazendo ele respirar. O Senhor podia se... Sabe uma coisa? Eu vou acabar com esses seres. Eu não preciso deles para nada, mas Deus, não. É criatura minha. Eu vou deixar eles viverem esse restinho de vida. Pelo menos esse pouquinho de vida, já que não vão ter vida eterna porque não quer aceitar-me como Senhor, mas eu não vou suprimir o direito deles sobreviverem nesta terra pecaminosa. Ele é um Deus muito bom. Vamos agora para o quarto, o Trino Deus. Estamos terminando o estudo sobre Deus. Essa agora é a última parte, o Trino Deus. A doutrina da Trindade declarada. As Escrituras ensinam que Deus é um e que além dele não existe um outro Deus. É verdade. Poderia então surgir a pergunta: como podia Deus ter testemunhado com alguém antes que existissem as criaturas finitas? A resposta é que a unidade divina é uma unidade composta. Você vai ver lá no Gênesis dizendo assim: e disse Deus, façamos o homem segundo a nossa imagem e nossa semelhança. Façamos é plural. É porque ali estava Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus estava falando. Vamos supor, bem, um exemplo. Nós, seres humanos, eu sou uma única pessoa sentado aqui falando com você. Mas aqui está você está vendo aqui um corpo físico vestido com essa camisa aqui, com esse logotipo aqui que eu mandei imprimir, para ficar bonitinho. Você está vendo aqui só o corpo de um homem que está falando num vídeo. Dentro desse corpo tem uma mente, tem sentimentos, tem emoção, que planejaram, que organizaram, que oraram, que buscaram a Deus. E dentro desse pensamento da semana existe o espírito de vida, o hálito de vida soprado por Deus, que me concede vida. Então, o hálito de vida, a inteligência e emoções e o corpo são três composições de uma mesma pessoa. Aqui a Trindade é Deus, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três coisas compõem Deus. Deus é composto dessas três coisas. São três elementos de que se compõe Deus. Deus é único, mas três composições. Vamos dizer, essa é a fizer uma comparação. Três ingredientes da mesma substância. A água. A água é uma coisa só, mas a água contém dois elementos para formar a água: o oxigênio e o hidrogênio, em proporções que forma-se a água. Então, se o Espírito Santo se separasse, absolutamente deixasse de existir, seria uma partícula de Deus, deixaria de existir. A parte espiritual de Deus deixaria de existir. Se o Espírito, se o Jeová, o Pai, parasse de funcionar, ficasse o Filho, seria somente o corpo de Jesus aqui na Terra como um homem normal e o Espírito Santo atuando em Jesus. Mas cadê Deus? Jeová, o Criador. Então, as três partes compõem-se de um só, composto em três partes. A doutrina é declarada, a Bíblia fala várias vezes que há trindade. Você vai ver isso em Mateus 3,17, em João 15,26, em João 14,26, 1 Coríntios 2,16. A doutrina definida. Bem, podemos compreender por que a doutrina da Trindade era às vezes mal entendida e mal explicada. Precisa então ela ser definida. Existia um movimento chamado sabelianismo, alguns séculos atrás, que era antibíblico e dizia algumas coisas absurdas sobre a Trindade. Ela dizia o seguinte: a Trindade mal entendida. Era difícil em termos humanos que pudesse expressar a unidade da Trindade e ao mesmo tempo a realidade da existência das pessoas. Então, por não aceitar a Trindade, eles faziam uma distinção entre as pessoas muito forte.
Este último erro é comumente conhecido como sabelianismo, doutrina do bispo Sabélio, que ensinou que Pai, Filho e Espírito Santo são simplesmente três aspectos ou manifestações de Deus. Somente isso, aspecto. Não, quando Deus está em forma de Jesus, ele é uma pessoa separada. Isso aí é uma distorção. Ele vai mostrar que o Pai ama e envia o Filho veio do Pai e voltou para o Pai e o Filho enviam o Espírito. E o Espírito intercede junto ao Pai. Aí a pergunta, se então o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas um Deus, sob diferentes aspectos ou nomes, então o Novo Testamento apenas é uma imensa confusão. Por exemplo, a leitura da oração intercessória de João 17, com o pensamento de que Pai, Filho e Espírito Santo fossem uma só pessoa, revelaria o absurdo dessa doutrina. Isto é, seria apenas mais ou menos isso. Assim como eu me dei poder sobre toda a carne, para que eu dê a vida eterna a todos quanto dei a mim mesmo, eu me glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que eu dei a fazer. Agora eu me glorifico a mim mesmo com a glória que eu tinha comigo antes que o mundo existisse. Você já pensou a pessoa dizer isso para si mesmo? Não. Jesus, como segunda pessoa, teve que falar para a primeira pessoa. Isso se tornou claramente compreensível. Como preservar da doutrina da Trindade se não se deslocar para os extremos, nem para a direita, para o lado do unitarismo, que é o sabelianismo, nem para o lado da triunidade, que é o triteísmo? Precisou então haver o quê? Dogmas, isto é, interpretações doutrinárias, e isso também gerou, de certa maneira, vários credos. Por exemplo, o credo de Atanásio diz assim: adoramos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância, pois a pessoa do Pai é uma, a pessoa do Filho outra, e a do Espírito Santo outra. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo, há uma divindade, glória igual e manifesta coeterna. A tal glória, tal qual é o Pai, o mesmo são o Filho e o Espírito. O Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito é incriado. O Pai é imensurável, o Filho é imensurável, o Espírito é imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. E não obstante, não há três eternos, mas sim um eterno. Da mesma forma, não há três seres incriados, nem três imensuráveis, mas um incriado e um imensurável. Da mesma maneira, o Pai é onipresente, do mesmo. No entanto, não há três seres onipotentes. O Pai é onipotente. E, no entanto, não há três seres onipotentes, mas sim um onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. No entanto, não há três deuses, mas um Deus. Assim, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, e assim como e assim, toda a veracidade cristã nos obriga a confessar cada pessoa individualmente como sendo Deus e Senhor. Assim também ficamos privados de dizer que haja três deuses ou senhores. O Pai não foi feito de coisa alguma, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai somente. Não foi feito, nem criado, mas gerado. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E ele não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede. Há, portanto, um Pai e não três pais, um Filho e não três filhos, e um Espírito e não três espíritos. E nessa trindade não existe primeiro nem último, nem maior nem menor, mas as três pessoas coeternas são iguais entre si mesmas, de sorte que por meio de todas, como acima dito, tanto a unidade na trindade como a trindade na unidade devem ser adoradas. Agora, terceiro e último tópico, a doutrina provada. A doutrina da trindade provada, do Trino Deus. Né? A gente viu a doutrina declarada pela Bíblia, a doutrina definida, a definição que a gente viu aqui, e também o dogma que foi criado por Atanasius, isso ainda quando estava no desenvolvimento do cristianismo como forma de igreja institucional. E agora a terceira e última fase, que é a doutrina provada. A gente vai ver, para encerrar o tópico que vai falar sobre Deus, e encerrar este vídeo. É a terceira parte, a doutrina provada. Primeiro, no Antigo Testamento, e segundo, no Novo Testamento. A doutrina provada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não ensina clara e diretamente sobre a Trindade, e a razão é evidente. No mundo onde o culto de muitos deuses era comum,
tornava-se necessário acentuar essa verdade em Israel, a verdade de que Deus é um e que não havia outro além dele. Veja bem, existia crenças com várias trindades. Naquele tempo, como eu estou dizendo, né? O povo de Israel sabia que existia. Os babilônios acreditavam em Marduk e numa espécie de trindade. E também Tiamat, a divindade do mal. E tinha os deuses secundários. Havia politeísmo. Se Deus se revelasse diretamente como trindade e falasse como trindade para eles, seria mais uma religião politeísta. A cabeça humana da época não iria entender a teologia daquele tempo e ia se confundir. Então Deus sabiamente, olha aqui o atributo de sabedoria de Deus, atuou de modo a se revelar apenas como Deus Pai. Mas vestígios da trindade aparecem logo no começo da Bíblia. Criemos o homem à nossa imagem e semelhança, façamos o homem assim, desçamos e confundamos a sua língua, olha, plural. E olha o próprio nome Deus, Elohim, é um nome plural. Muito embora essa doutrina não fosse explicitamente mencionada, a sua origem pode ser vista no Antigo Testamento, como eu falei agora, né? E também Josué 24:18, a palavra deuses, que é plural, que é Elohim. Os membros da Trindade são mencionados no Antigo Testamento? São. O Pai aparece em Isaías 63:16, Malaquias 2:10. O Filho de Jeová aparece no Salmo 45, versículo 6. No capítulo 7, versículos 6. Não, Salmos 45, versículos 6 e 7. Salmo capítulo 2, versículos 6 e 7. E também o versículo 12. E em Provérbios 30, versículo 4. O Messias é descrito com títulos divinos. No Antigo Testamento, o Messias, Jesus, o Filho, é mencionado com títulos. Evita-se. Deus não traz ele aqui como pessoa física ainda. Iria confundir o pensamento hebreu da época. Com sabedoria, Deus agiu assim. Ocultou momentaneamente e revelou para os cristãos o que o Antigo Testamento ainda estava oculto de entender essa verdade da Trindade. Faz-se menção do anjo de Jeová que leva o nome de Deus e ter o poder tanto para perdoar como para reter pecados. Quem foi que disse no Novo Testamento que faria isso? Jesus. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados. E voltando-se para o aleijado, disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. Foi o que o anjo de Jeová também fez aqui. Ele teve poder para perdoar e reter pecados. E número 3, o Espírito Santo. Você vai ver em Gênesis 1, versículo 2, Isaías 11, 2 e 3. Capítulo também o Isaías 48, versículo 16. O capítulo 61, versículo 1 e o capítulo 63, versículo 10. Você vai ver falar assim: e o Espírito do Senhor se moveu. O Espírito do Senhor é o Espírito Santo. No Novo Testamento, sim, e uma outra coisa, ainda no Antigo Testamento, prenúncios da Trindade se veem na tríplice bênção de Números 24, 6, versículos 24 e 26, e na tríplice doxologia de Isaías 6, 3. Números 6, 24 e 26 é a famosa bênção sacerdotal que diz: o Senhor te abençoe de glória e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto. Então você observa que fala no Senhor 3 vezes. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levanta o seu rosto e dê a paz. Que o Senhor sobre ti. Então fala no Senhor 3 vezes. Está inferindo aí 3 menções de Senhor. E a doxologia de Isaías 6, versículo 3, que diz assim: e os querubins diziam: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Kadosh, 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 Elohenu. Ou seja, 3 vezes santos. Poderia ter sido 4, 8, 2, mas 3. Há um segredo implícito aí. No Novo Testamento, a Trindade, os cristãos primitivos mantinham como um dos fundamentos da fé o fato da unidade de Deus, certo? Tanto ao judeu como ao pagão podiam testificar: cremos em um Deus. Mas ao mesmo tempo eles tinham as palavras claras de Jesus para provar que ele arrogou a si uma posição e uma autoridade que seriam blasfêmias se não fosse ele mesmo Deus. Aí você vai ver, vai ter as várias passagens de Mateus 3, 16, 17,
capítulo 28, 19 e outros mais. Agora, a doutrina da Trindade ilustrada, para encerrar o tópico sobre Deus e encerrar esse vídeo. A doutrina ilustrada. Como podem três pessoas ser um Deus? É uma pergunta que deixa muita gente perplexa. Não nos admiramos dessa estranheza, pois, ao considerar a natureza interna do eterno Deus, estamos tratando de uma forma de existência muito diferente da nossa. Assim escreve o Dr. Peter Green. Suponhamos que houvesse um ser, uma espécie de anjo ou visitante do planeta Marte, que nunca tivesse visto nenhum ser vivo. Quão difícil seria para ele compreender o fato do crescimento? Poderia talvez compreender que uma coisa pudesse aumentar de volume, por assim dizer, por acréscimo, como um montão de pedras que se torna sempre maior ao serem nele colocadas outras pedras. Mas teria dificuldade em compreender como uma coisa pudesse crescer, por assim dizer, de dentro e por si mesma. A ideia de crescimento seria para ele uma coisa muito difícil de ser compreendida. E se ele fosse orgulhoso, impaciente e sem vontade de aprender, é quase certo que não a entenderia. Agora, suponhamos que esse mesmo ser estranho, tendo aprendido algo acerca da vida e do crescimento, como se vê nas árvores e nas plantas, fosse apresentado a um novo fato, a saber, o da inteligência, como se manifesta nos animais de olho superior. Quão difícil seria para ele compreender o significado de gosto e desgosto, escolha e recusa, sabedoria ou ignorância? Se a vida já é difícil de entender, quanto mais o é a mente. Aqui também seria necessário ser humilde, paciente e ter vontade de aprender para entender essas ideias. Mas no momento em que começasse a compreender o que significava a mente e como funciona, teria que procurar entender algo mais elevado do que a mente, como a encontramos nos seres humanos. Aqui outra vez enfrentaria ele algo novo, estranho e que não se explicaria por referência a coisa alguma que até então houvesse conhecido. Teria que ser cuidadoso, humilde e estar disposto a ser instruído. Ele então, o tal anjo ou visitante de Marte, esperaria, e nós também faríamos bem em esperar, que ao passarmos da consideração da natureza do homem para a consideração da natureza de Deus, encontrássemos algo novo. Mas existe um método pelo qual as verdades que estão além do alcance da razão ainda podem, até certo ponto, tornar-se perceptíveis a ela. Referimos-nos ao uso da ilustração ou da analogia. Porém, elas devem ser usadas com cuidado e não forçadamente, porque toda comparação manca. Qualquer comparação ainda é inexata. Elas podem ser comparadas a minúsculas lanternas. Vamos ver aqui a comparação. 3 fontes de ilustração: a natureza, a personalidade humana e as relações. Vamos lá. Primeiro, a natureza. Ilustrações para entender a Trindade. A natureza proporciona muitas analogias. Primeiro, a água é uma, mas está também esta também é conhecida sob 3 formas: água, gelo e vapor. 2. Há uma eletricidade, mas no bonde ela funciona sob a forma de movimento, luz e calor. 3. O sol é um, mas se manifesta como luz, calor e fogo. 4. Quando São Patrício evangelizava os irlandeses, explicou a doutrina da Trindade usando o trevo como ilustração. 5. É de conhecimento geral que todo raio de luz realmente se compõe de 3 raios. Primeiro, o actíneo, que é invisível. Segundo, o luminoso, que é visível. E terceiro, o calorífico, que produz calor, o qual se sente, mas não se vê. Onde há esses 3, ali há luz. Onde há luz, temos esses 3. João, o apóstolo, disse: Deus é luz. Deus, o Pai, é invisível. Ele se tornou visível em seu Filho Jesus Cristo e opera no mundo por meio do Espírito, que é invisível, no entanto é eficaz. 6. 3 velas num quarto darão uma só luz. 7. O triângulo tem 3 lados e 3 ângulos.
Tirar-lhe um dos lados e não é mais um triângulo. Onde há 3 ângulos, há um triângulo. Essa é a ilustração da natureza. Agora, a letra B, para encerrar o estudo sobre Deus. A personalidade humana. Vamos lá. Primeiro, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é um, e, no entanto, tripartido, constituído de espírito, alma, corpo. Eu falei ainda agora, né? Aqui você está vendo meu corpo, mas não está vendo a minha mente. Está tomando conhecimento da minha mente pelo que eu estou falando. O que eu estou expressando aqui é o que a minha mente estudou. Mas você não sabe se eu estou alegre, se eu estou feliz, porque o espírito que está dentro pode estar triste. E se eu tive ontem a perca de um parente, você não sabe, e o meu estudo e conhecimentos trazidos aqui não expressam nada disso. É porque no espírito habita coisas que a mente não revela e nem o corpo. Na mente tem coisas que não é o corpo que vai mostrar e não é o espírito. E o corpo pode estar faltando um dedo, mas não significa que eu fiquei com menos mente e menos espírito. Tá entendendo? Vamos lá. Agora, letra C. A relação, né? Que é a quarta forma de ilustração sobre a Trindade. Deus é amor. Primeiro, Deus é amor. Era eternamente amante, mas o amor requer um objeto a ser amado. E, sendo eterno, deve ter tido um objeto de amor eterno, a saber, seu filho. O amante é eterno e o amado é eterno, certo? O vínculo eterno é o caudal desse amor, e o caudal desse amor é o Espírito Santo. E 2. Nosso governo é um, mas é constituído de 3 poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. Aqui são ilustrações, mas a gente sabe que a ilustração é carente de profundidade. Espero que a gente possa ter aprendido alguma coisa com esse estudo a respeito dos anjos, do capítulo 2. Próximo vídeo teremos o capítulo 3, vamos falar sobre os anjos. Que Deus abençoe.